Pronto. Bom, aí só para relembrar, a gente tinha parado aqui, né? Que na véspera da partida do Dom Pedro para uma viagem que ele teve que fazer lá para o sul, para controlar o problema que estava tendo lá, a Leopoldina deu de presente para ele um anel. Vocês lembram disso? Aí eles se abraçaram, choraram e ela falou: aqueles que na vida foram desligados sejam unidos depois da morte. Então foi aí que a gente parou. Aí, quando Pedro chega em Santa Catarina, no dia 29 de novembro, ele escreve uma carta para Leopoldina. E aí nessa carta, essa carta ela existe, é um documento, isso está no museu, então não é que foi inventado, existe essa carta, tá? Nessa carta ele escreveu assim: agora só me resta patentear-lhe por este modo as acerbas saudades que tenho da imperatriz, que pode contar que é amada do fundo do coração. Vejo que já, né? É que o coração dele era muito grande, cabia muita gente. Deste seu esposo, amante e saudoso, o imperador. PS, abraços e beijos em todos os meus queridos filhos e conte que, quanto mais depressa eu puder, aí estarei. Então, ele realmente estava preocupado dela estar doente. Tá? Nesse dia, mesmo sem receber a carta, então, enquanto ele estava até escrevendo a carta, ela teve uma melhora. Olha a questão do pensamento. Apesar dela não receber a carta, ela sentiu aquele pensamento dele, aquele amor dele, porque ela teve uma melhora. E ela até recebe os ministros de Estado, porque ela estava como regente, lembram? Mas, à tarde, ela piora. Até que no dia 2 de dezembro, ela piora, fica de cama, do dia 29 ao dia 12, e aí no dia 2, e aí nesse dia ela acaba tendo um aborto espontâneo. E aí ela perde o bebê, tá? Que ela estava grávida. Os médicos, eles achavam que o que estava provocando aquele estado dela debilitado era a gravidez. Então, eles falaram, bom, agora ocorreu o aborto espontâneo, ela vai melhorar, certo? Não, ela não melhorou. Pelo contrário, ela foi piorando. Então, a gravidez não era a causa da doença, né? Então, ela não melhora e, pelo contrário, o estado... Ai, sumiu. O estado piora a cada dia. O bebê era um menino e ele foi embalsamado para que Pedro o visse quando voltasse. Né? Porque a gente sabe que mesmo Portugal tendo rainhas, mas os homens eram os descendentes da linhagem, tudo, que daria continuidade. Então era importante. E aí, para o imperador conhecer o seu filho, ele foi embalsamado para esperar o pai chegar. Tá? De acordo com relatos, aí isso aqui foi coisas que eu peguei, né? Então, por isso que está entre parênteses, não são palavras minhas. Então, de acordo com os relatos, depois de se recuperar desculpa, os relatos falam isso. Depois de se recuperar dos nervos, na manhã do dia 8, ela mandou chamar os filhos para se despedir deles, a Leopoldina. Então, pessoas que conviveram, que estiveram próximas, deixaram isso relatado. E isso faz parte da nossa história. Então, a imperatriz, a Leopoldina, no dia 8 de dezembro, ela teve uma pequena... Ele fala assim, se recuperar dos nervos. Por quê? Ela teve muita febre. E nessas febres, ela tinha delírios. E um dos delírios até que ela achava era que os médicos estavam envenenando ela a mando da marquesa e do imperador. Mas isso não estava acontecendo. É que assim... Eu não sei se vocês sabem, mas essa questão dos médicos higienizarem as mãos, lavar as mãos antes de tocar no paciente é uma coisa recente. Naquela época, não faziam isso. E ela teve um aborto. Então, ou seja, ela foi tocada pelos médicos, só que não tinha a higienização que tem hoje. Então, eu acredito que até assim, ela já não estava bem e ela deve ter pegado uma infecção. Entendeu? E é isso que agravou muito o estado dela. Então, ela tinha febres altas. Por isso que ele fala, ele de se acalmar dos nervos, porque eu acho que aí nesse dia a febre baixou, ela estava um pouco mais lúcida. Tá? Na manhã do dia 8, ela mandou chamar os filhos para se despedir deles. Então, ou seja, ela tinha noção que ela ia morrer. Ela já tinha até falado para o Pedro antes, né? Depois de ter recebido os últimos sacramentos, ela chamou todos os criados de sua casa em redor de si. E, enquanto eles choravam, perguntou a cada um se o tinha ofendido. Vejam o coração realmente da Leopoldina. Ela chamou todos os empregados e
se despediu de um por um, ainda perguntou, te ofendi alguma coisa? Me desculpa. Então, realmente, a gente vê a índole dela, né? A soberana se despedia da vida com um verdadeiro exemplo de piedade cristã, tão comum às outras mulheres da sua família. Enquanto isso, nas igrejas, as preces não cessavam. A cada novo boletim médico dando notícias graves, maior se tornava o número de fiéis a pedir pela saúde da monarca. Então, os médicos iam soltando boletins para a população mesmo. E aí, como o estado dela ia piorando, o número de pessoas rezando por ela ia aumentando. Os sentimentos da população são confirmados por muitas testemunhas, entre elas o representante da Prússia, Teremin, que falou o seguinte: a consternação do povo era indescritível. Os súditos se encontravam literalmente de joelhos, implorando ao Todo-Poderoso pela conservação da imperatriz. Ele escreveu isso. Porque, assim, vamos lembrar que a família da Leopoldina não estava aqui. Então, se enviavam notícias para ela. E outra, ela era a imperatriz. Então, até para outros países, os representantes deles que estavam aqui, como, por exemplo, esse representante da Prússia, ele escrevia cartas relatando o que estava acontecendo aqui e mandando para o seu país de origem. Então, nós temos esses relatos falando do amor do povo por ela, rezando para que ela se restabelecesse. No dia 11 de dezembro, pouco depois das 10 da manhã, Leopoldina falece aos 29 anos. Era bem novinha. 6, né, que a gente viu, porque teve os... Era um filho por ano. Desde que ela casou foi um filho por ano, aí teve um que morreu, depois teve esse que acabou o aborto. Acho que dá 5 ou 6. Eu trouxe a relação no outro dia, mas agora eu não leio. Há uma grande comoção popular e a casa de Domitila é apedrejada, porque o povo estava revoltado, achando que a culpa da morte da Leopoldina era pelo desgosto que ela tinha passado por conta da Domitila. Então o povo vai lá e apedreja a casa da Domitila. Leopoldina foi a primeira mulher a assumir o poder supremo neste país. Por quê? Ah, mas não tinha a Maria I? Sim, mas a Maria I ela era rainha de Portugal, e então o Brasil, como colônia de Portugal, estava sujeito ao governo dela. Mas, quando o Brasil se tornou independente, a Leopoldina foi a primeira mulher a governar o Brasil, nesses momentos que ela ficava como regente. Tá? Foi a primeira pessoa a perceber que o Brasil deveria ser um país livre. Né? Ela ajudou o Pedro a enxergar que tinha que fazer a independência do Brasil. Foi amiga do esposo, superando fatos graves e ainda o perdoou na despedida. Realmente, assim, é um espírito iluminado, né? O Marquês de Paranaguá escreveu a Dom Pedro. O Marquês de Paranaguá era muito próximo a eles, estava ali, viu tudo, e aí, quando ela falece, ele manda a seguinte carta para o Dom Pedro. Perdeu Vossa Majestade o Imperador, a mais digna e virtuosa de todas as esposas, e nós, a melhor de todas as soberanas. Pedro sente a morte de Leopoldina. Quando chega no Rio, ele escreve um poema em sua homenagem. Então, ele começa assim: é sempre para mim sentida a morte da minha adorada esposa, a imperatriz. E aí ele faz o seguinte poeminha. Lá. E aí ele faz o seguinte, desconfigurou. Amado, faz um favor para mim, dá uma puxadinha aqui, ó, porque ficou, esse caridade é para cá, essa idade é para cá. Mas estava certinho hoje, você mexeu? Hoje eu até deixei sem pôr aqui embaixo, porque ele falou que a definição do projetor está diferente, então eu já não pus aqui. Mas estava certinho, alinhado isso aqui. Estava, né? Não, peraí. Não, é que aí eu não vou conseguir ler, peraí. Porque eu coloquei aqui e o restante aqui. Peraí, vamos ver. Não, peraí. Peraí, gente, um minutinho.
Agora vai. Agora sim, ó. Ó. Então ele começa assim: é sempre para mim sentida a morte da minha adorada esposa, a imperatriz. Aí ele fez o seguinte poema: Deus eterno, por que me arrebataste a minha muito amada imperatriz? Tua divina bondade assim o quis. Sabe que o meu coração dilaceraste. Tu de certo contra mim tiraste. Eu não sei o motivo, nem que fiz. E por isso direi como o que diz: tu me deste, Senhor, tu me tiraste. Ela me amava com o maior amor. Eu nela admirava a sua honestidade. Sinto meu coração por fim quebrar de dor. O mundo nunca mais verá em outra idade um modelo tão perfeito e tão melhor de honra, candura, bonomia e caridade. Então a gente agora não sabe por que Deus cirou com ele. É isso que eu falo, gente. Da cabeça dele, ele tinha muito amor para dar, então era normal ele ter esse monte de mulher, principalmente no teu caso. Para ele estava normal, mas não era, né? Bom, aí em janeiro de 1827, então ela faleceu em dezembro de 1826, e em janeiro Pedro escreve para o pai de Leopoldina. Aí ele fala assim: não é por ter sido minha esposa, nem o ser filha de vossa majestade, que me faz dizer, como publicamente digo, que ela era o modelo de honra, candura, bondade, honestidade e caridade. A minha saudade excede todas as expressões de que podia usar, e digo a vossa majestade que ela existe ainda em meu coração, e existirá até que a morte me faça separar deste mundo, elevando-me, como espero em Deus, desculpa, gente, Deus ficou com letra minúscula, ao céu, onde ela seguramente está colocada. Sou amigo de vossa majestade, até por ter me dado uma filha que fez as minhas delícias e as de todos os brasileiros durante o pouco espaço de tempo que entre nós existiu. Então a gente vê que ele estava sentindo falta dela. Porque ela era também aquele braço direito que estava ali, que o ajudava a governar, era aquele ponto sensato, né? Ela mostrava para ele, ela tinha sido preparada para ser uma governante, coisa que ele não foi tão bem preparado quanto ela. Então ele sentia falta disso. Então por isso que aqui ele até fala das saudades, né? Tem uma parte aqui que ele fala das saudades, porque ele estava sentindo muita falta dela. Mas é aquela história, a gente aprende pelo amor ou pela dor. No caso dele foi pela dor. Desculpa. Porque ele tinha a melhor das esposas ali do lado e ele não valorizava do jeito como deveria. Só que aí quando ele perdeu, aí ele começou a refletir sobre a vida dele. Tá? Tanto é que ele vai mudar. Bom, aí em relação lá na Cisplatina, que ele tinha ido para lá, a Inglaterra interviu e a província não ficou nem para o Brasil e nem para a Argentina, que os dois países estavam brigando por aquela região. Passou a ser independente com o nome de Uruguai, por causa do rio que passava lá. Então, a Inglaterra interviu na briga, na guerra que estava tendo, e aí acabou ficando resolvido, que essa região não ficava nem para o Brasil, nem para a Argentina. Ela se tornaria independente, sendo um novo país. E daí que se fundou o Uruguai. Tá? Porque vocês lembram que a gente viu que essa parte não estava nos planos de Ismael para o Brasil. Então, por isso que foi retirada. A popularidade de Pedro estava deteriorada. Os portugueses o acusavam de favorecer os brasileiros e os brasileiros o acusavam de favorecer os portugueses, ou seja, não tinha ninguém feliz com ele. Tá? E ele era sempre criticado. Então, na imprensa o criticavam, as pessoas o criticavam. Tinha a questão da morte da Leopoldina, que o povo sentiu muito, o achava culpado por causa do romance dele com a Marquesa. Então, ou seja, só foi piorando a situação dele. Vlá? Aí Humberto relata o seguinte no livro: seus ministérios no Rio de Janeiro se organizavam para se desfazerem em curtos períodos de tempo. Então, assim, ele organizava um ministério, aí o povo reclamava, não estava satisfeito, um reclamava, outro reclamava, ele desfazia aquele ministério, criava outro ministério. Aí reclamavam também. Ou seja, nada que ele fazia, o povo aceitava nem agradava. Tá?
O país andava agitado e apreensivo, temendo-lhe as resoluções e espreitando-lhe os menores gestos. Estava todo mundo desconfiado dele. Tá? As suas aventuras amorosas eram perfidamente comentadas pelas anedotas da malícia carioca. Então, também falavam de todos os romances dele lá. O povo, conhecendo alguma coisa da sua conduta particular, se encarregou de elaborar a maior parte de todas as histórias ridículas em torno da sua personalidade, que, se rude e sensual, não era diferente da generalidade dos homens da época e tinha, não raras vezes, rasgos generosos que alcançavam os mais altos cumes do sentimento. Então, o que o Humberto está falando aqui? Muita coisa que se falava dele também era inventada, não era bem desse jeito. Que é aquela história de que ele teria dado um chute na Leopoldina antes de ir embora e que isso teria provocado o aborto. Então, isso não é verdade. Quando o corpo dela foi exumado há uns anos atrás, não tinha fratura nenhuma nos ossos. Então, se ele tivesse derrubado ela da escada, como também tem uma versão que ele teria derrubado ela da escada, isso também não é verdade, porque se ela tivesse caído da escada, ela teria alguma fratura, né? O aborto, se ele tivesse realmente chutado ela, ele foi embora dia 20 e pouco, o aborto foi dia 2. Então, se fosse por causa do chute, já tinha sido antes. Então, muita coisa, o povo foi aumentando e inventando. E o próprio Humberto coloca isso daqui, que muitas histórias, o povo que acabou, sabe, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, o negócio foi aumentando. Que ele realmente não foi um bom esposo, isso a gente sabe por conta dos casos que ele tinha, principalmente com a Marquesa de Santos. Mas ele era até um bom pai. Vocês viram na carta que ele manda um beijo para os filhos, tal. Então, assim, e ele tinha bons sentimentos. Essa questão era meio cultural. Naquela época, os homens daquela época é que não era tão escancarado quanto ele fazia, mas era normal. Os homens, às vezes, têm outras pessoas. A gente sabe quantos filhos de escravos nasceram, que eram filhos também dos senhores da fazenda, não é? Então, as escravas engravidavam de quem? Né? Então, a gente sabe que isso acontecia. Então, ele não era o único. O problema dele, assim, para a época, é que foi escancarado. Os outros escondiam. Ele não escondia, ele mostrava. Mas o próprio Humberto fala que, não raras vezes, ele tinha rasgos generosos que alcançavam os mais altos sentimentos. Então, ou seja, ele não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa imatura. Mas ele tinha bons sentimentos, que nem em relação à própria escravidão. O Dom João VI, eram contra a escravidão. Só que eles não podiam acabar com a escravidão, porque senão eles sabiam que eles iam perder o poder, como acabou acontecendo depois. Entendeu? Então, assim, eles mantiveram, mas que nem dentro do palácio, eles não tratavam os escravos como escravos. Eles tratavam bem. Ele mesmo se envolveu com várias escravas. Então, assim, ele não tinha essa distinção. Para ele era todo mundo igual. Né? Só que, se ele fosse uma pessoa comum, talvez ninguém tivesse falado nada. Como ele era o imperador, estava em lugar de destaque. Não tinha internet, mas já tinha imprensa. E a imprensa falava muito dele, tá? E falava mal. Aí Humberto continua. O imperador era acusado de proteger criminosamente os interesses portugueses, a despeito das suas ações em contrário. Então, assim, as ações dele não eram para proteger os portugueses, mas a imprensa chegava e falava, olha, ele está protegendo os portugueses, ele está fazendo isso, isso e isso. Mas não era aquilo. Então, o próprio Humberto aqui coloca, as ações dele não eram essas. Mas sabe aquela história? Uma mentira de tantas vezes contada vira verdade? Foi o que aconteceu. Após a morte de Leopoldina, Pedro vê como a tratou mal. Ela era amada por todos e o amava. Ele sentia saudades e nem Domitila conseguia mudar isso. Ou seja, ele já começou a se afastar da Domitila. Ele já começou a ver que ela não chegava aos pés da esposa que ele tinha. Né? Demorou. Um dia, ela o encontrou chorando, abraçada ao retrato de Leopoldina. Ele fala que viu seu espírito, que viu o espírito da Leopoldina, e manda Domitila embora.
mas ela só vai depois de muita insistência de Pedro. Então ele se arrepende e acaba. E ele fala, vai embora daqui. Só que aí, lógico, ela não queria ir, ela achava que aquilo era um momento que ia passar. Só que ele continuou, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, até que ela realmente foi embora. E aí acabou o caso que existia entre eles. Acabou. Tanto é que ele vai casar de novo e vai ser um marido fiel. Né? Isso que a gente fala. É que às vezes precisa passar pela dor para aprender. Então ele sofreu muito com a perda do Leopoldina, porque ele perdeu não só a esposa, não só a mãe dos filhos, mas o braço direito dele. Tá? Arrependido, ele procurou ser uma pessoa melhor e busca um novo casamento. Mas, pela sua fama, teve vários pedidos recusados, né? Porque todo mundo sabia o que ele tinha feito. Na Europa, todas as cortes sabiam o que ele tinha feito. Quem ia mandar a filha para casar com um homem desse? Ninguém. Então ele teve vários pedidos recusados. E era assim, mandava um representante, o representante chegava lá, tentava conversar, né, com o rei do lugar, e não, sinto muito. Pedro lá do Brasil, não, esse não. E ele teve vários pedidos recusados. Até ser aceito pela família de Amélia de Leuchtenberg. Acho que é assim que fala. Eugênio, pai de Amélia, era filho da imperatriz Josefina, casada em segundas núpcias com Napoleão, que o adotou oficialmente e lhe fez vice-rei da Itália. Então, assim, a avó da Amélia, ela era casada, teve um filho, o Eugênio. Aí o marido dela morreu. Aí ela foi a primeira esposa do Napoleão. Napoleão também teve 2 esposas, que inclusive a outra era lá da família da Leopoldina. A avó da Leopoldina falava assim, esse diabo vai vir para a nossa família. Lembram disso? Mas a primeira esposa do Napoleão foi a avó da Amélia, com quem o Pedro vai se casar agora. E quando o marido dela morreu, ela se casou com o Napoleão e o Napoleão adotou mesmo no papel o filho dela. Então, teoricamente, a Amélia também é neta do Napoleão. Porque o pai dela foi adotado pelo Napoleão. Tá? Só que isso, depois que o Napoleão foi preso, acabou o império dele, acabou também não sendo uma coisa boa, né? Porque aí também ninguém gostava muito, não tinha muita confiança. Então, o pai dela acabou se tornando vice-rei da Itália, que o Napoleão tinha colocado ele lá como vice-rei da Itália. Porque, lembra, ele foi dominando vários lugares e ele ia pondo os familiares dele para tomar conta. Então, ele pôs um filho adotivo para tomar conta. Após a sua morte, a morte do Eugênio, do pai da Amélia, a família ficou em situação incerta, sem grandes perspectivas para o futuro. Embora fossem nobres, seu parentesco com Napoleão não facilitava seu trânsito entre as cortes e o reconhecimento de sua nobreza, porque Napoleão tinha caído. Então, como ele era, eles eram da família do Napoleão, mesmo tendo sido adotado, o pessoal ficava meio pé atrás com eles. As outras cortes não aceitavam bem. O surgimento da possibilidade de casar Amélia com o imperador do Brasil pareceu à mãe da Amélia, chamada Augusta, a melhor alternativa. Então, ou seja, era uma forma meio que de limpar o nome da família, porque ia estar ligando ela a uma nova corte, um novo país. Era o imperador do Brasil. Então, ela falou, é uma forma de garantir o status da nossa família, garantia que a gente possa circular nas cortes da Europa e minha filha vai estar amparada lá, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Então, ou seja, juntou o útil ao agradável. O acordo, então, do casamento foi assinado em maio de 1829 e o casamento por procuração realizado no dia 2 de agosto de 1829. Então, quase 3 anos depois da Leopoldina ter falecido, que ela faleceu em dezembro de 26. A Amélia também era novinha, ela tinha 17 anos e nessa época o Pedro já tinha 30. Mas era normal na época essas diferenças de idade, né? Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. Lembram da história da filha do
Dom Pedro, a Maria, que teria que ser a rainha de Portugal. Então vamos voltar um pouquinho na história dela. Ele não abdicou do trono português para a filha, que tinha 7 anos na época. Então, em 1828, a Maria foi enviada para Viena com o Marquês de Barbacena para completar os seus estudos. Então, ela ficaria lá onde ela se prepararia para ser a rainha de Portugal. Sua tia Isabel, que era a que estava como regente de Portugal, que era a irmã de Dom Pedro, ficou doente. E aí o Miguel, o irmão também de Pedro, que teria que se casar com a Maria, aproveitou e deu o quê? Um golpe de Estado. A irmã dele estava doente, a futura rainha era uma criança ainda, o irmão estava aqui no Brasil, ele se aproveitou, deu um golpe de Estado e falou, agora sou eu que mando, eu sou o rei aqui. O Marquês de Barbacena, na viagem aqui de navio, porque a viagem demorava, né? Não era fácil, não era rapidinho. Ele teve conhecimento do que estava acontecendo em Portugal. E, temendo pela vida de Maria, desvia a rota para a Inglaterra. Então, ao invés de ir para Viena, ele ficou com medo que alguém tentasse matá-la, porque aí se matasse, né? Então, aí ficaria uma situação mais complicada ainda. E aí, então, ele teve a percepção de desviar a rota e foi para a Inglaterra. E aí, lá na Inglaterra, a Maria vai retornar para o Brasil. Eles resolvem que o melhor é ela retornar para o Brasil. Só que quem estava vindo para o Brasil também? A Amélia. Elas vêm no mesmo navio para o Brasil. Então, a Amélia já conheceu a futura enteada no navio. E ela era uma criança ainda, a Maria, né? Então, elas já começaram a ter esse convívio já desde o navio. Elas chegam juntas no Brasil, tá? E elas voltam em 1829, depois aqui que é assinado o acordo do casamento, elas voltam juntas para o Brasil. Quando Pedro vê a nova esposa, ele fica feliz, porque ela era muito bonita. Então Pedro fica feliz com a beleza da nova esposa e com a forma como ela cuidava de seus filhos. Ai, ficou a forma. Eu não sei o que está acontecendo. Aí fica certo, chega aqui e fica torto. Estava certinho. Põe a fotinha um pouquinho mais para o lado. Então ela cuidava dos seus filhos. Ou seja, ela já teve esse contato com a Maria no navio, então ela já foi, né, fazendo meio que o papel de mãe, porque ela seria a futura madrasta. E aqui no Brasil, ela tratava muito bem os filhos do Pedro. Então, a beleza dela, a forma como ela tratava os filhos, encantaram o Pedro. O pequeno Pedro logo começou a chamá-la de mamãe, porque ele era pequenininho, né? O imperador mudou seu comportamento e passou a ser fiel. Ou seja, a Amélia fez um milagre. Mas lógico que não foi ela, foi o quê? A consequência de todas as atitudes e o amadurecimento dele também, né? Aí ele já estava com 30 anos, né? A volta de Maria II fez com que tivessem 2 cortes do Rio de Janeiro. Então tinha a corte brasileira, que era o Dom Pedro I, era o imperador, e a rainha de Portugal, que era a Maria II, estava aqui também, do Brasil. Então a gente tinha 2 cortes aqui, a corte brasileira e a corte portuguesa. Isso causou um problema, porque o povo já não acusava o Pedro de dar privilégios para os portugueses. Aí o que eles começaram a pensar? Agora a rainha portuguesa está aqui. Isso aqui vai voltar a ser colônia de Portugal. Então eles começaram a achar que o Pedro entregaria o Brasil novamente a Portugal, tá? Então o povo brasileiro começa a achar que o Brasil vai virar colônia de novo, e lógico que isso causou muitos conflitos e muitos problemas. Aí Humberto nos relata as reflexões de Pedro. Então, o que Pedro ficou pensando e analisando com tudo o que estava acontecendo. Muitas vezes, em momentos de meditação, no Paço de São Cristóvão, já ao tempo de suas segundas núpcias, deixava ele vagar o espírito pelo mundo rico das suas experiências, acerca dos homens e da vida, para reconhecer que todo aquele ódio gratuito lhe adivinha da condição de português nato. Então, o que ele achava?
que o odiavam daquela forma, que o tratavam daquela forma, que a imprensa o tratava daquela forma, que o povo o tratava daquela forma, porque não o perdoavam por ele ter nascido em Portugal. Por isso tinham aquela desconfiança com ele, porque ele não nasceu no Brasil. Pedro veio criança para cá, mas ele nasceu lá. Então, no fundo, o povo brasileiro tinha aquele pé atrás, porque sempre achava que ele ia acabar agindo a favor de Portugal e não do Brasil. E aí ele começa a perceber isso. Ele fala assim, o problema é porque eu não nasci aqui. É porque eu nasci lá. Por isso que eles não confiam em mim. Eles não me perdoam por eu não ser brasileiro. Mas ele era, né? Porque grande parte da vida dele, só porque ele não nasceu aqui, não significava que não era. O Brasil era reconhecido ao seu feito, no que se referia à independência política, mas não tolerava a origem do seu imperador em se tratando dos problemas da sua autonomia. Então, eles sempre ficavam com o pé atrás, achando que Pedro ia acabar devolvendo o Brasil para Portugal. Tá? E lógico que isso gerou muitos problemas. Vá? Em março de 1831, no Rio de Janeiro, em uma festividade para homenagear Dom Pedro, brasileiros atacaram portugueses nas ruas, quebrando vidraças e luminárias. Os portugueses reagiram, jogando pedras e garrafas. O conflito durou 3 dias e ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, porque era vidro estilhaçando para tudo quanto era lado lá, tá? E ele ia vendo tudo isso. E ele não ficava feliz com isso, de ver essa situação. E aí o Humberto conta que dias depois dessa Noite das Garrafadas, aconteceu o seguinte. Para aplacar os ânimos exaltados do partidarismo, Dom Pedro organiza um novo ministério, todo composto de homens de sua absoluta confiança. O povo, entretanto, divisando dentro do novo gabinete ministerial somente os que ele considerava os palacianos de São Cristóvão, reuniu-se no Campo de Santana, capitaneado por demagogos, e em poucos minutos a revolução se alastrava pela cidade inteira. Ou seja, o povo, quando está revoltado, é fácil de ser manipulado. E aqui o próprio Humberto fala, vários demagogos colocaram o povo contra Dom Pedro. E aí a situação só foi o quê? Piorando. Tá? Então começou uma revolta popular contra Dom Pedro. A população achava que ele ia acabar com a Constituição. Essa ideia foi divulgada por onde? Pela imprensa. Mas não era verdade. E em nenhum momento Pedro pensou em acabar com a Constituição. Mas a imprensa divulgou isso, e aí para as pessoas, estava na imprensa, era verdade. Mas quem estava por trás disso? Aqueles que tinham interesse de que Pedro fosse embora. E aí Humberto conta o seguinte no livro. Os senhores da situação eram os mesmos a quem o imperador havia amparado na véspera. Então, aquelas pessoas que Pedro ajudou no passado eram justamente as que estavam se voltando contra ele. Né? Levando várias apunhaladas pelas costas. O próprio exército, que organizara com imenso desvelo, que o Pedro organizara com imenso desvelo, se voltava contra ele naquela noite memorável. Então, ele não tinha apoio de ninguém. Os políticos que ele conhecia, que eram amigos dele, se voltaram contra ele. O povo, por conta do que esses políticos faziam, do que a imprensa divulgava, se voltou contra ele. O exército se voltou contra ele. Não tinha ninguém. Não é? Dom Pedro, depois de ouvir à meia-noite as explicações do major Miguel de Frias, que viera ao palácio em busca da sua decisão quanto às exigências do povo, que lhe impunha o antigo ministério, mandou chamar o chefe da guarda do regimento da artilharia. Então, o povo queria que ele voltasse com o antigo ministério que ele tinha, que eles tinham reclamado que não gostavam, mas agora eles queriam o antigo ministério. E estavam lá na rua, fazendo toda aquela revolução. Aí, esse major falou, e aí? O que nós vamos fazer? Né? Bota todo mundo para correr, vai fazer, não vai? O que vai acontecer? Oi?
Aí, ele mandou chamar o chefe da guarda do regimento de artilharia, que estava quartelado lá no Palácio de São Cristóvão, e lhe ordenou com serena nobreza que se reunisse com os seus homens as tropas revoltadas. Ele mandou o exército se juntar ao povo. Se juntar. Não brigar contra o povo. Se juntar. Por isso que ele fala aqui, serena nobreza, né? Acrescentando generosamente, não quero que ninguém se sacrifique por minha causa. Então ele não queria briga, não queria revolta, então ele falou para o exército, vão lá e se juntem ao povo. Vocês não vão lutar contra o povo, vocês vão ficar junto com o povo. E aí, lá. E aí Humberto continua. Depois da meia-noite, preferiu ficar só, na quietude do seu gabinete. Então ele não quis conversar com mais ninguém, com o ministro, com o conselheiro, com ninguém. Quer ficar sozinho. Ali, atentou no patrimônio das suas experiências. Através do silêncio e da sombra, a voz de seu pai, já na vida livre dos espaços, lhe falava brandamente ao coração. Então, ou seja, o pai dele, Dom João VI, em espírito, veio também ampará-lo nesse momento e aconselhá-lo. Tá? Os mensageiros de Ismael auxiliam-lhe o cérebro esgotado na solução do grande problema. E às 2h da madrugada de 7 de abril de 1831, sem ouvir sequer os seus ministros e conselheiros, abdicava, na pessoa do filho, Dom Pedro de Alcântara, que contava então com 5 anos de idade e ficaria sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. Então, pelo conselho que ele recebeu do pai dele espiritualmente, sem saber, mas para ele, né, ele sentiu aquilo, pelas falanges de Ismael que estavam ali ajudando a resolver aquele problema, viram que o melhor era ele ir embora. E aí, então, ele abdica do trono, o homem dele era quem? O Dom Pedro II, que não era o Pedro. Só que ele tinha 5 anos de idade. Então, ele abdicou do trono em favor do filho, só deixou o filho sob a tutela do José. Tava, mas aí ele já tinha voltado. Vou contar, calma. É porque assim, né? São várias coisinhas. Então aí vocês vai e volta. Igual da Maria. A gente foi e voltou. E agora vamos chegar no José Bonifácio. Antes de partir para o navio, ele passa no quarto de cada um dos seus filhos para se despedir. Mas eles não vêm por estarem dormindo. Ele não teve coragem de acordar os filhos. Mas ele passou no quarto para se despedir de todos eles. E aí tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês, porque eu falei que eu não ia conseguir contar isso. Só uma coisa, no vídeo ele se engana, ele fala que Pedro tinha 4 anos, mas não, tinha 5, tá? Você põe o vídeo, por favor? Essa cartinha é uma cartinha quando o Dom Pedro, isso está no arquivo do Museu Imperial. Essas 2 cartas. A primeira é a primeira tentativa do Dom Pedro II escrever para o pai quando ele acorda no dia 8 de abril de 1831 e descobre que esse pai foi embora. O Dom Pedro I não tem coragem de acordar os filhos e se despedir dele. Então ele vai embora naquela da noite e fica num barco. Depois esse barco vai ficar cerca de 1 semana, mais ou menos, ancorado na Baía de Guanabara, enquanto o Dom Pedro I arruma tudo para poder ir embora do Brasil. Então o Dom Pedro II acorda de manhã e descobre que o pai foi embora e que ele é o imperador do Brasil. E aí ele escreve essa primeira cartinha que ele não consegue terminar. E aí a segunda cartinha é de alguma aia dele, talvez a
a dona Mariana Carlota de Viana Magalhães Coutinho, que passa limpo e ele assina. Então a primeira é a primeira tentativa dele, e aqui não dá para ver, mas você vê as gotas. Provavelmente ele estava chorando quando ele escreveu a carta, então ele não consegue terminar. Mesmo sem terminar, ele no pós-escrito ele deixa essa questão ele pede para o pai um bocadinho de cabelo, então uma mecha de cabelo do cabelo do pai, para ter uma recordação do pai, né? Imagina o coração do pai lendo essa carta desse bebê, né, dessa criança aí de 4 anos de idade. Enfim. Não. Aqui, ó, vocês estão vendo essas manchinhas aqui, ó? Essas manchinhas que ele fala que deviam ser as lágrimas do Pedro II escrevendo a carta. E aqui, ó, ele ainda chama o pai, ó, Vossa Majestade o Imperador. Então, ó, meu querido pai, pai com Y ainda. Aqui, não sei, aqui não dá para entender. Aí, ó, tenho muitas saudades de Vossa Majestade o Imperador e tanta pena de lhe não beijar a mão. Aí depois ele fala, com obediente, não sei o que, seu filho. E aqui, ó, peço a Vossa Majestade um bocadinho do seu cabelo. Imagina ler essa carta? Oi? Com essa idade. Já escrevia. Bonita, né? Então, aí aqui foi a que a Aya escreveu. Pode tirar, por favor. Então, assim, imagina, né? Tanto para eles, para o Pedro II, para as meninas que ficaram. Falaram, nossa, foi embora. Como assim, né? E a Maria II vai com ele, tá? Porque ela vai ser a rainha de Portugal, então ela vai junto. Vai junto com ele. Ficaram, acho que são 3 meninas e o Pedro. 2 ou 3 meninas e o Pedro. Mas então, aqui nesse vídeo, é que esse vídeo aí, se vocês quiserem, depois eu mando. Ele ficou como tutor de todas as crianças. Depois, se vocês quiserem, eu mando. É que esse vídeo tem 2 horas e pouco, mas conta toda a história do Pedro II. E ele fala, na época, assim, os reis, até hoje, né, quem ainda, família real, esses negócios, quem tem filho, eles sabem que o filho não é deles. O filho é do país. Então, ele deixou, não só, primeiro assim, de 2 pensamentos. Um pensamento de pai. Você vai deixar uma criança de 5 anos sozinha, sem as irmãs? Já ia perder o pai, já ia perder a mãe, que ele considerava como mãe. Ainda ia levar as irmãs, ele ia ficar sozinho? Então, assim, o fato de deixar as irmãs também já era um consolo para o Pedro, né? E outra, se acontecesse alguma coisa com o Pedro, aí ia ser uma das irmãs dele que ia governar o Brasil. Então, ele não podia levar os filhos. Então, ele teve que abdicar desses filhos também. Então, ele não abdica só do trono, ele abdica dos filhos, porque ele, como um chefe de Estado, sabia que os filhos não lhe pertenciam, que os filhos dele pertenciam ao Brasil. Tá? Então, por isso que ele vai embora sem os filhos. Mas é duro, né? Uma decisão dessa. Vamos lá? Ah. Aí Pedro I, então, vai para a Inglaterra, depois ele vai para a França, e lá ele arma um plano para destronar o Miguel e colocar a Maria II no trono. O Miguel era absolutista, então, ou seja, ele queria, como era antes da Revolução Francesa, o rei que manda, não tem constituição, não tem nada, é só o rei, o poder absoluto dele, por isso absolutista. E por isso os portugueses apoiavam Pedro, que queria uma constituição. Então é aquilo que eu falei para vocês a semana passada. Para os portugueses, Pedro é um herói. Aqui, para a gente, muitas vezes ele é passado como um imaturo, não sei o quê. Mas lá em Portugal, ele, como Pedro IV, é tido em alta conta, porque ele salvou Portugal do irmão dele, que queria aquele regime autoritário. Tá? E dessa forma ocorreu a maior guerra civil de Portugal. Apesar do exército de Miguel ser maior, Pedro ganhou, exilou seu irmão e tornou Maria II a rainha de Portugal. Depois ele fica doente e aí ele pede para ser enterrado numa caixa de madeira como um soldado comum. Não num caixão cheio, né, de imperador, de rei, de nada disso. Mas eu acho que não foi, tá? Mas não tenho certeza. Ele pediu, mas eu acho que não. Agora vamos ao José Bonifácio. Ficaram... Acho que eu coloquei, peraí, vamos lá. José Bonifácio obteve permissão para voltar ao Brasil em 1829, quando Pedro casou de novo.
tá? Porque assim, a nova esposa dele também botava umas ordenzinhas lá. Então ela não queria nem ouvir falar de Marquesa de Santos, porque ela sabia da história. E eles, o Pedro com a Marquesa de Santos, tiveram filhos. Uma das filhas era a Marquesa, não sei se era Marquesa, mas não sei o que, de Goiás. Acho que é Marquesa, de Goiás. E a Amélia falou, eu não quero nem ver a cara dessa moça. Então ela realmente não ficava lá com eles. O Pedro mandou ela embora, mandou estudar fora do Brasil, porque a Amélia não queria ela aqui. Então a Amélia também já não era igual a Leopoldina, que aceitava tudo. Ela também impunha algumas coisas. E ele agora estava quietinho e obediente. Tá? E aí ele acabou perdoando José Bonifácio, deu autorização para o Bonifácio voltar, porque qual era o motivo principal da briga deles? Era justamente a Marquesa de Santos. Então não tinha mais essa influência da Marquesa. E aí o Pedro manda o José Bonifácio. Manda não, fala que ele pode voltar, né? E aí ele volta para o Brasil. Só que na viagem, a esposa do Bonifácio, que era a Narcisa, morreu no navio 2 dias antes deles chegarem aqui no Brasil. Do nada ela morreu no navio. Pedro escreve uma carta a ele dizendo que não conhece ninguém mais honrado, patriota e sábio e que não encontraria paz se Bonifácio negasse seu último pedido, de que Bonifácio fosse o tutor de Pedro II. Então ele escreve essa carta e pede para ele, seja o tutor do Pedro, que eu não vou ter paz se você não fizer isso. Porque ele sabia assim, ele estava indo embora, deixando as filhas, deixando um menino de 5 anos, mas ele sabia que se tivesse com o Bonifácio, ele estaria tranquilo. E aí o Bonifácio, diante de um pedido desse, porque aquela história, eles tinham uma relação meio de pai e filho mesmo, né? Brigava, mas tinha um amor, um carinho. Aí, então, Bonifácio fica feliz por Pedro confiar nele e aceitar o pedido, porque era uma baita responsabilidade, era educar o futuro imperador do Brasil. Não era pouca coisa. Pedro I assinou um decreto em que o nomeava tutor, aí aqui são palavras do Pedro, tutor dos meus amados e prezados filhos ao muito probo, honrado e patriótico cidadão José Bonifácio de Andrade e Silva, meu verdadeiro amigo. Era. Quando Pedro morreu, em 1834, Bonifácio fala o seguinte sobre ele: Dom Pedro não morreu. Apenas homens ordinários morrem, heróis não. Então a gente vê que tinha um carinho muito grande entre eles, apesar das brigas. Né? Parecia coisa de pai e filho mesmo. Né? Ah, esse era o último? Acho que... Você passa ou eu passo? Mas acho que é. Porque, acho que é porque agora, sim, o próximo capítulo, a gente vai falar do encarne de Dr. Bezerra de Menezes no Brasil. Como ele foi escolhido para vir para cá. E depois, o outro capítulo é que vai falar sobre o Pedro, sobre como foi esse segundo reinado. Tá? Então, acho que termina aí mesmo. Esse é o último, né? Então tá bom, então termina aí. Então a gente vê que o carinho de um com o outro, apesar de todas as brigas, todas as divergências que eles tiveram, eles tinham esse carinho. E o José Bonifácio fica como tutor, então eu não coloquei. Além do José Bonifácio, ficou mais uma mulher que convivia com eles, que já estava acostumada com eles, que era também da nobreza, ela ficou também para ajudar na criação das crianças. E Pedro também pediu para que um escravo, que ele não tratava como escravo, mas era um escravo do palácio, chamado Rafael. E ele pediu para esse Rafael que cuidasse do Pedro, que o tutelasse também, que ficasse junto com ele para sempre. E esse Rafael cumpriu isso, ele ficou até ele morrer. Até esse Rafael morrer, ele ficou ao lado de Pedro II. Então, assim, ele deixou um para dar a formação, porque o José Bonifácio era muito inteligente, era um homem honrado, tudo, então ele deixou um para dar formação, deixou uma para cuidar, né, das crianças com amor, com carinho, que era uma mulher, e deixou o escravo que ia fazer a parte das brincadeiras, né, de divertir as crianças, de cuidar, de estar sempre de olho. Então a gente vê que ele teve toda essa preocupação também com os filhos. Para ele não foi fácil. Quando Humberto descreve para a gente que lá no quarto,
madrugada, ele ficou pensando, analisando, ele tentou achar uma solução que fosse menos prejudicial, porque assim, de qualquer jeito ele perderia alguma coisa. Ou ele perderia o contato com os filhos, ou ele perderia talvez até o trono do Brasil, e isso acabaria acarretando nos próprios filhos, que aí não teria uma descendência dele para governar. Poderia perder também Portugal para a filha dele. Tanto é que assim, ele foi lá, lutou, venceu o irmão, ele não ficou com ele. Ele continuou deixando a filha. Ele foi lá fazer isso pela filha e pelo povo português. Porque ele também achava que o Miguel não seria um bom governante. E não seria. E aí ela foi. Né? Quem? Não, ele morreu lá. Ele morreu em 34. Ele morreu cedo, acabou morrendo lá. E a Amélia ficou lá com ele. Só que a Amélia manteve contato com as crianças, com os filhos aqui através de carta. E o Dom Pedro II, mais tarde, mais velho, quando ele vai até para a Europa, ele vai visitá-la. E ele continuou chamando ela de mamãe até o final da vida dela. Então, assim, tinha esse vínculo, tinha esse elo. A gente vê que não era aquela coisa fria, porque a gente vê que em algumas cortes, que a gente acaba estudando a história, eles são mais frios, mas os portugueses não são. Né? Tanto é que a gente vê, qual foi o pedido do Pedro II? Um pedacinho, um cachinho de cabelo do pai, para guardar de recordação. Então, a gente vê assim, havia um vínculo de amor, de amizade, de carinho. E também o Pedro se corresponde com o filho, mesmo o filho ainda sendo pequeno, ele vai escrevendo cartas até para orientar esse filho quando ele ficasse maior. Né? Então, não foi tipo, fui embora, larguei, dane-se. Não, ele mesmo lá, mesmo lutando contra o irmão, mesmo tendo que recuperar o trono de Portugal para a filha, ele estava preocupado com os que estavam aqui. Tá? Então, assim... é um drama mesmo. Se a gente for parar para pensar, é um baita de um drama. Imagina você ter que largar seu filho. Sim, sim. Só que aí depois, a gente vai ver depois, o José Bonifácio não fica muitos anos como tutor, porque aí começa aquele jogo de poder aqui no Brasil. Então, aí tem aqueles que politicamente são contra o José Bonifácio, conseguem tirá-lo do cargo de tutor, porque o tutor acabava tendo um poder, né? Ele era o tutor do imperador. Aí tiram ele, aí a gente vai ver tudo isso, mas não no capítulo que vem, só no outro. Mas aí a gente vai ver que assim, como as pessoas deixam levar os interesses pessoais, o poder e a ganância à frente do que realmente importa. Então, a gente vai ver como brigaram pelo poder nesse país, não preocupado com o país, né? Mas cada um preocupado com o seu. E aqueles que tentavam fazer algo de bom para o país, como era o caso do José Bonifácio, muitas vezes acabaram se estrupiando, porque os outros acabaram exercendo um poder, porque usam da mentira, usam de subterfúgios que acabam prejudicando. Mas a gente vai ver isso, tá bom? Então, tá. Hoje eu trouxe uma música chamada Eu Seguirei. Por quê? A gente, vendo tudo isso, vendo a história do nosso país, vendo hoje a nossa situação, a situação do planeta Terra, essa transição planetária, a gente vê e fala assim, nossa, gente, não está fácil viver, né? Está difícil a gente viver aqui na Terra, nessa fase, é tanta coisa acontecendo, às vezes é tanta influência, né? Você fala, dá até um desânimo às vezes, mas a gente não pode desanimar. E a gente tem que seguir. Seguir com quem? Com Deus, com Jesus. Então, por pior que seja o momento, por mais difícil que seja a situação, nós não estamos sozinhos, né? E temos que seguir a Deus, porque aí a gente vai conseguir passar pelos problemas e pelas adversidades. E é o que eu falo, se a gente está encarnado neste momento aqui, é porque a gente se comprometeu de alguma forma em ajudar nessa transição. Então, a gente não pode fugir, né? A gente tem que arregaçar as nossas manguinhas, sacudir a poeira, sacudir as chateações, os problemas e continuar em frente. Que muitas vezes esses problemas, essas dificuldades vêm justamente para fazer a gente desanimar, né?
Eu li uma frase essa semana, mas eu fui atrás dela hoje, eu não achei. Mas a frase era mais ou menos assim: se você está num caminho e você cruza com o diabo, que seria, você cruza com coisas ruins na vida, é um bom sinal, porque é sinal de que você não está andando ao lado dele. Aí eu tentei achar a frase certinha, mas assim, o contexto era esse, que aí realmente, então assim, quando coisas começam a acontecer na sua vida, é sinal de que você está indo no caminho certo, porque você está atrapalhando, você está incomodando alguém, né? Então o mal tenta te parar, ele tenta cruzar o seu caminho para falar, ó, parou, fica quieto aí. Mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar, porque então é sinal de que a gente está fazendo o que ele não quer. E se a gente está fazendo o que o mal não quer, é sinal que a gente está fazendo o que Deus quer. Então, vamos vencer as dificuldades, os problemas e continuar em frente. Tá bom? Se apaga? Obrigada.
tua graça me basta, teu amor me sustenta.